Muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte, domingo sem jogo, né? Mas hoje tem Brasileirão. Botafogo encara o líder Palmeiras no estádio Newton Santos. Jogaço, 8 horas da noite, ao vivo no Sport TV, hein? E o Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro no sábado, mas não tem muito tempo para sofrer com essa derrota, não. Próximo jogo é em alguns dias. Fala, Escobar, boa tarde a todos. O Fluminense já volta a jogar nessa quarta-feira pelo Brasileirão, depois da derrota do último sábado para o Atlético Mineiro. E esse próximo jogo também é fora de casa, contra o Atlético Goianiense. O Flu perdeu a vice-liderança do campeonato para o Internacional e agora pode ver o líder Palmeiras aumentar a vantagem lá na frente, depois do jogo de hoje com o Botafogo. Independente do Palmeiras perder, empatar ou ganhar, a gente já não fez o nosso papel. Então tem duplamente negativo. A derrota para o Atlético Mineiro começou em um lateral que era para ser a favor. A gente treina muito para o time ficar organizado. Então o arremesso lateral, a batida, o time já estava mal posicionado. Aí perdemos a bola e gerou contra-ataque. Gol de Hulk, Atlético 1-0. E aí depois do intervalo, quando o Fluminense começava a tentar uma reação... Foi o gol do Atlético. E junto com a expulsão. Aí o jogo mudou completamente. Bola na mão de Manuel, zagueiro expulso e 2-0 Atlético. Hulk de novo. É mais um dele do Hulk! Perder sempre é negativo. A gente não pode ficar admitindo perder o jogo. E um jogo que a gente teria condições de vencer. Sábado foi amargo para o torcedor do São Paulo. Perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Independiente del Valle e aumentou a coleção de frustrações. Por tanta gente que foi acompanhar no entorno do Morumbi, pelos milhares que fizeram o esforço de viajar para a Argentina, o São Paulo sabia o que estava em jogo nessa final. Era um dia muito importante na história do clube, onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquistas. A gente lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Já existe uma geração de São Paulinos ansiosa para experimentar aquele clube glorioso que conhecem só das histórias e dos vídeos. Meus amigos, eles falavam assim, como você tem coragem de torcer para um time derrotado desses, um time que não tem força para conseguir ganhar um título? E eu falo, eu tenho orgulho do time que eu torço, eu tenho orgulho de ser torcedor do meu São Paulo. É complicado, a gente leva a situação, mas São Paulo é pra vida. Meu amor é o São Paulo. Da enorme expectativa para a realidade do campo. O jogo mostrou um Independiente del Valle superior. Oportunismo para fazer 1-0. Lautaro Dias, a bola teimou em não sair ali da grande área do São Paulo. Tranquilidade para suportar o melhor momento do São Paulo. Defendeu o goleiro! Qualidade no segundo gol. No ataque na esquerda, Sornosa dominou para Dias na grande área. Tocou no comando, a chance do gol! 2-0 para o Del Valle. Em Córdoba, o time equatoriano justificou o apelido de matador de gigantes. Talvez o momento do Del Valle seja melhor que o momento do São Paulo. A Copa Sul-Americana vinha sendo tratada publicamente pelo São Paulo como o grande objetivo do ano, até pela vaga direta na Libertadores. A chance de conquistar esse título terminou, mas 2022 continua. E o clube ainda vai fazer 5 partidas aqui no Morumbi em busca de uma última salvação para essa temporada. O clube tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis para tentar uma vaga numa pré-Libertadores para o próximo ano. Caso contrário, começa um 2023 exatamente da maneira como foi 2022, ou seja, fica mais um ano que nós não conseguimos progredir. No total, faltam 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Agora é esperar para ver como será o próximo reencontro. A reação da torcida, calejada por mais de uma década, à espera das glórias do futuro. É um gigante sem títulos, a pressão só aumenta, né? A seguir no Globo Esporte, notícias do Botafogo para pegar o Palmeiras hoje à noite. Hoje, Olga não tá gostando dessa história entre
Hoje o Botafogo recebe o Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, ao vivo no Sport TV, às 8 da noite. Depois de voltar a fazer gol em 2 jogos seguidos nesse Brasileirão, contra o Coritiba e o Goiás, o Botafogo tem outro desafio pela frente, agora diante do Palmeiras. Vencer 3 partidas consecutivas, o que ainda não conseguiu no campeonato. Era normal, com a sequência de jogos, a equipe ali ir se ajustando e vejo uma equipe muito mais preparada do que no começo do campeonato. O Botafogo tem desfalques para o jogo de hoje contra o Palmeiras aqui no estádio Newton Santos. Suspensos, Vitor Alves fora. Eles receberam o 3º cartão amarelo na vitória sobre o Goiás na última rodada. Todos os jogadores estão preparados para entrar no 11 que iniciou os jogos. Tenho muita confiança nos meus jogadores. Gatito volta ao time de servir a seleção paraguaia. Canu e U devem ser os substitutos de Vitor Cuesta e Marçal suspensos. Eduardo, que não jogou contra o Goiás por suspensão, retorna à equipe. Essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar o líder Palmeiras. Agora esse jogo contra o Palmeiras é um jogo difícil, a gente sabe que o Palmeiras é uma das melhores equipes aí da América do Sul. Contar com o apoio da nossa torcida aí, fazer um bom jogo e quem sabe ser com a vitória. O Botafogo está melhorando a cada jogo, vai ser um grande desafio, né? E o Vasco a gente sabe, não tem jogado nada bem fora de casa. O jogo amanhã é contra o Operário no Paraná e é um jogo decisivo nessa reta final de Série B. A Série B tem 3 clubes que estão invictos jogando dentro de casa. O Vasco é um deles. Faltam 6 rodadas para o fim do campeonato e o time fazer mais 3 partidas como mandante. 49 pontos na 4ª colocação e ameaçado pelos adversários que se aproximam perigosamente na tabela, o Vasco não poderá se apoiar somente no retrospecto positivo de São Januário se quiser garantir o acesso à primeira divisão do Brasileirão. O título da história foi o Vitória em 2000 com 59 pontos. Se o Vasco ganhar os 3 jogos que tem em casa, ele bate 58. Então ele vai ter que fazer, de qualquer jeito, ponto fora de casa. É difícil jogar aqui contra o Operário, é uma equipe muito forte, fisicamente muito forte, mas a gente sabe que tem condições de ganhar o jogo aqui. Como visitante, o Vasco fez 13 pontos em 16 jogos na Série B do Brasileirão. Perdeu as últimas 8 partidas que disputou fora de casa. Olha só, o Vasco tem que fazer pelo menos 60 pontos. Resultado, o Vasco tem que ganhar do Operário, principalmente porque os outros 2 jogos como visitante são contra Sport e Ituano, que são concorrentes diretos pela vaga. A gente está no G4 e a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Meus amigos, eles falavam assim, como você tem coragem de torcer para um time derrotado desses, um time que não tem força para conseguir ganhar um título? E eu falo, eu tenho orgulho do time que eu torço. Davi, 12 anos. É complicado, a gente leva a zoação, mas São Paulo é pra vida. Meu amor é o São Paulo. João Vitor, 15. Não pegaram a época em que o São Paulo enfileirava um título atrás do outro. Foram quase 10 anos de jejum entre as conquistas da Copa Sul-Americana de 2012 e o Paulistão do ano passado. A chance do bi da Sul-Americana veio carregada de expectativa e muita pressão. Poderíamos ter mudado essa década que vem de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquista. O São Paulo enfrentou o Independiente del Valle em Córdoba, na Argentina. E viu o clube equatoriano marcar logo no começo do jogo, com Lautaro Dias. Na etapa final, foi a vez de Faravelli ampliar o placar e o sofrimento do São Paulino. 2-0, Del Valle campeão. Isso é o que mais dói pra gente, né? Os caras que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. As lembranças... Negonu, escapa do bloqueio e a Itália vai ter a bola do campeonato. Não são muito boas, né? Pra Gabi! Brasil, Itália, na final da Liga, show da Ego do mundo. Nessa aí, a bola chegou a quase 113 km por hora, a maior marca já registrada pela Federação Internacional de Vôlei. Salto Egonu, imperdoável. Amanhã tem Brasil e Itália de novo, agora pela segunda fase do Mundial de Vôlei. Reencontro da Gabi com a Egonu
Um jogo muito difícil contra a Itália, mas acho que é importante para a gente já começar na pegada, aquela pegada que a gente mostrou no jogo contra a China. Então todo mundo ligado, hein? Porque amanhã tem jogão. 12h15, ao vivo, no Sport TV 2. Chiaki Ishii, Rogério Sampaio, Sara Menezes. Atletas que ajudaram o judô a ser o esporte que mais deu medalhas olímpicas para o nosso país e quinta começa o Mundial. A história de conquistas brasileiras no tatame começou há 50 anos com esse senhor de origem japonesa. E olha o que aconteceu. Hoje, o judô é a modalidade individual que mais ganhou medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos, 24. Uma trajetória marcada pela diversidade de gênero, de raça e até de sotaques. E quando eu cheguei na final, eu vi que era possível sim conquistar o ouro olímpico. Sara Menezes é do Piauí. Há 10 anos, ela levou o Nordeste brasileiro ao lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas de Londres. Sim, eu fiz 5. Foram 5 lutas duríssimas. A decisão foi contra a romena Alina Dumitru, campeã olímpica em Pequim 2008. No luta, primeiro veio o Yuko e depois, num contragolpe sensacional, o Vasari. Primeiro para as demais atletas conquistarem suas medalhas, ter grandes resultados. Mas para que ela pudesse chegar lá, foi preciso muita luta antes. O judô mudou bastante. Na minha época, sou homem. Chiaki Ishii nasceu em Ashikaga, em 1940. Veio do Japão para o Brasil em 1960. Trouxe o conhecimento do judô, exclusivamente masculino na época. E nos Jogos Ishii, já naturalizado brasileiro, conquistou a primeira medalha olímpica do Brasil na modalidade. Primeira medalha, porque naquela época o judô do Brasil está a nível muito baixo. Bronze olímpico, uma medalha pioneira. Uma medalha olímpica ela tem a capacidade de inspirar novos atletas. Rogério Sampaio, paulista de Santos, começou no judô quase na mesma época da medalha de Chiaki Ishii. Evoluiu no esporte e em 1992 estava nas Olimpíadas de Barcelona. Mal era conhecido pelos adversários, que foram apresentados a principal técnica do brasileiro, o Sotogari. Um dos golpes aplicados na vitória sobre o húngaro Joseph Kizak na final, 30 anos atrás. O Brasil é ouro! O Brasil é medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona! O momento em que toca o hino do seu país, isso para qualquer atleta que conquista uma medalha de ouro é inesquecível, fica para o resto da vida, né? Há 50 anos, há 30 anos, há 10 anos. A história de conquistas do Brasil no judô tem muitas caras. Mas se na época de Chiaki Ishii só homens lutavam, as mulheres entraram de vez nos tatames nos anos 80. E hoje elas são as principais referências da seleção que vai para o Mundial de Judô. Rafaela Silva, ouro na Rio 2016, e Mayra Aguiar, única judoca do país entre mulheres e homens a conquistar 3 medalhas em Jogos Olímpicos. As duas são as únicas campeãs mundiais da delegação brasileira com por 10 atletas. O judô feminino encontrou um caminho de conquistas independente do judô masculino, né? Começa na próxima quinta-feira em Uzbequistão. E a Sara Menezes é uma das treinadoras da seleção. Quando uma vence, acabam acreditando em si, que é capaz de... Essa história de conquistas do judô não tem hora para acabar. Morreu ontem, aos 86 anos, o pugilista Brazer Joffre, um dos maiores nomes do esporte em todos os tempos. Ele é o rosto da história do boxe brasileiro. Um lutador rápido, corajoso e muito vencedor. Foram 81 lutas, 75 vitórias, 52 por nocaute, 4 empates, apenas 2 derrotas e para o mesmo adversário. A maioria das lutas eu ganhei por nocaute. E fiz muitas lutas e camaradas realmente bons, né? Batia bem de saco, deixava o cara meio grogue com a esquerda e aí arrematava com a direita. Internado desde março em um hospital da cidade de Embu das Artes, em São Paulo, por causa de uma pneumonia, Éder Joffre morreu na manhã de ontem em decorrência da doença.
Éder Joffre tinha só 24 anos quando conquistou o primeiro título mundial dele, boxe brasileiro. Um feito histórico registrado nas manchetes dos jornais do dia seguinte aqui no Brasil, sábado, 19 de novembro de 1960. Daí para frente, ele se tornaria um dos maiores pugilistas de todos os tempos. Éder Joffre, então, ganhou o apelido de Galinho de Ouro. É o único brasileiro a estar no Hall da Fama do boxe. Hoje o boxe está de luto. O nosso Galo de Ouro se foi. Deixou um legado tão grande e com tanto espelho que eu olhei e falei assim, eu também quero ser o Galo de Ouro. Infelizmente perdemos um grande ídolo, não só como atleta, mas como um grande homem, uma grande pessoa, né? Éder Joffre, vá em paz, fica com Deus, campeão. Você foi um grande orgulho para mim e inspiração. A repercussão foi além do boxe. Clubes da Série A prestaram homenagem, como o São Paulo, time que Éder Joffre defendeu e torcia. O Rei Pelé postou nas redes sociais que recebeu a notícia com tristeza e ressaltou a importância de nós homenagearmos ídolos durante a vida. Éder Joffre era bom de entrevista. Quando perguntado se era o Pelé do boxe, foi rápido no contragolpe. Eu acho que eu fui o Éder Joffre do boxe. Em 2018, essa história virou filme. 10 segundos para vencer mostra a infância em São Paulo, os principais momentos da carreira e principalmente a relação com o pai e treinador, Kid Joffre. O ator Daniel de Oliveira, que interpretou o pugilista no longa, disse que ficará com saudades do mestre. No fim da vida, Joffre sofreu as consequências da encefalopatia traumática crônica, doença que causa tremores, perda de memória e que é comum entre lutadores devido aos traumas sofridos na cabeça. Depois dele, o boxe brasileiro criou novos ídolos. Foi campeão olímpico e mundial outras vezes. Mas foi com Éder Joffre que essa linda história começou. Isso aí, gente. O Globo Esporte de hoje dedicado ao nosso grande campeão por tudo que ele fez pelo boxe brasileiro. Nossos sentimentos à família do grande Éder Joffre. Até amanhã. Os mais belos cenários da nossa região na tela da TV Rio Sul. Em Piraí, canal 5.1. Boa tarde. O ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro começam articulações para a disputa do segundo turno da eleição presidencial. Lula quer ampliar o leque de alianças para